famoso, né? Que é a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Bom, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa no qual eles estavam sentados. Viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o próprio Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso esses não são galileus, todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, pontos e da província da Ásia, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Frígia, Panfilia, Egito e das partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, todos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós ouvimos eles declarar as maravilhas de Deus em sua própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que isso significa. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. E aí Pedro, vai pregar, a pregação de Pedro. Então Pedro se levantou com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, sinais de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essa palavra. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Provendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor me disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, de que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que nós faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o seu Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles:
Salvem-se dessa geração corrompida, os quais aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os quais criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no templo e no pátio, e nas casas eles partiam o pão e juntos participavam de refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.